Shalom, queridos irmãos, eu sou o pastor Alexandre Dutra e esse é o nosso devocional online. O título do nosso devocional de hoje é A Vontade de Deus. Você já parou para pensar nisso? Na vontade soberana de Deus, na vontade permissiva de Deus, na vontade particular de Deus, na vontade das coisas que Deus tem para você, para mim, para o mundo. Então é sobre isso que nós vamos tratar. E também, é claro, sobre as nossas próprias vontades, tá certo? Bem, para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia lá comigo em Mateus capítulo 6, versículo 10, um texto muito conhecido de todos nós. Ali está a oração do Pai Nosso, que o Senhor Jesus, então, ensina aos discípulos que lhe pediram, né? Ensina-nos a orar. Nós temos lá, então, Mateus capítulo 6, versículo 10, a seguinte declaração do Senhor. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perceberam? A própria oração do Pai Nosso, né, fala para a gente sobre a vontade de Deus, a vontade divina, e é sobre isso que nós vamos tratar nesse devocional. Bem, quando a gente pensa na vontade de Deus, nós entendemos que é um dos seus atributos. Aliás, é o atributo pelo meio do qual ele aprova, né, e decide executar ato necessário para a existência e para a atividade de si mesmo, como de toda a sua criação. Bem, a sua criação depende da vontade de Deus, né, e o seu próprio ato, né, de existência depende da sua própria vontade. Nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus e, portanto, nós temos vontades, né? E é disso que nós vamos falar aqui nesse devocional. Bem, essa definição indica que a vontade de Deus tem a ver com a sua decisão e com a aprovação das coisas que ele faz, tá certo? Bem, isso envolve as escolhas divinas do que fazer e do que não fazer. Então, a nossa vontade também está limitada naquilo que é o certo, aquilo que é o correto, aquilo que se deve fazer e aquilo que não se deve fazer em determinadas específicas situações, tá certo? Então, vamos lá. Por exemplo, quando a gente pensa nisso, nós vamos lá para Mateus, aí próximo, né, capítulo 7, versículo 21, que diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Tá vendo? Tem certas condições aí da vontade, onde a vontade deve estar baseada, né? Bem, como é então a vontade de Deus? Você já parou para pensar nisso? Lembra do texto que fala sobre isso? Bom, o texto que fala claramente sobre isso está lá em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, e é um texto bem conhecido e nós vamos ler agora. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como é a vontade de Deus? Ela é perfeita, ela é boa, né? E ela é agradável. Então, ela é boa, agradável e perfeita, mesmo que a princípio não pareça. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. No fim de tudo, a gente vai compreender isso, né? Seja no fim de uma jornada, seja no fim de um projeto, seja no fim de atitudes que nós tomamos de acordo com as circunstâncias que se apresentam diante de nós, mesmo que não aparenta, né, estar dando um bom resultado no final, né, na consumação daquilo, ela será boa, agradável e perfeita a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Bom, existem também distinções aí no aspecto da vontade de Deus. Existe a vontade necessária e a vontade livre. Isso é bem interessante, né? Porque isso trata do assunto em que podemos querer, né, ou escolher algo como anseio, com anseio ou relutância,
com alegria ou arrependimento, em segredo ou publicamente. Também assim Deus, né? Na infinita grandeza da sua personalidade, Deus é capaz de criar coisas diferentes de modos diversos. Né? Nisso nós nos assemelhamos ao Senhor. Ou seja, tem coisas que Deus irá fazer por essas estarem baseadas em seu caráter. Por exemplo, Deus, né, vai querer sempre dizer a verdade. Deus terá sempre a vontade de dizer a verdade. Claro que nós, caídos, nós vamos ter a vontade de dizer a mentira para escapar de alguma coisa, para, né, tentar levar vantagem em outro. Bem, Deus não vai fazer isso porque, né, a sua vontade está baseada no seu caráter, e o seu caráter é santo. É de não mentir, é de sempre dizer a verdade, tá certo? Bem, por exemplo, um outro exemplo, né, que está baseado no caráter de Deus. Deus, além de sempre dizer a verdade, ele vai nos amar. É por isso que nós encontramos João 3,16, que revela a vontade de Deus, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê, nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Também, como diz a Sagrada Escritura, Deus, né, retarda a sua volta, o seu juízo, esperando, né, que o homem se arrependa, porque essa é a vontade de Deus, que todos os homens se arrependam e venham ao conhecimento de Deus, e venham à salvação, tá certo? Bom, já no aspecto do amor, né, está baseado no seu caráter. Mas, em contrapartida, tem uma outra vontade que está baseada no seu caráter, né, uma outra questão que está baseada no seu caráter, que é a sua santidade. A santidade de Deus vai exigir como vontade a sua justiça. Então, Deus também tem a vontade de Deus de nos amar e a vontade de Deus de trazer justiça, né, aos pecadores não arrependidos. Então, percebam, você tem o amor de Deus de um lado e a justiça de Deus do outro lado, tá bom? A graça de Deus, a misericórdia de Deus, mas a severidade e a santidade de Deus. E aí a questão do seu caráter, tá bom? Bem, já num outro aspecto, podemos dizer que Deus decidiu amar Abraão e fez dele uma grande nação por meio de Israel. Tá bem? Nós encontramos isso nas Sagradas Escrituras. Então, quando você vai lá, por exemplo, para Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 3, olha só que nós lemos lá nesse quesito, né? Profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 3 diz: há muito tempo que o Senhor me apareceu, dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Então, olha só, a vontade de Deus, né, é revelar o seu amor eterno para Jacó, para Abraão, Isaac, Jacó e seus descendentes, e isso ele fez com benignidade, né, atraindo-os com benignidade. Essa é a vontade de Deus para com o povo de Israel, a nação de Israel. E nós? Quanto a nós, tem coisas que fazemos com o maior prazer e outras fazemos por obrigação mesmo. Já parou para pensar nisso? Qual é a sua vontade hoje, né? Bom, minha vontade hoje é para fazer uma coisa ou outra, mas tem coisas que eu vou ter que fazer mesmo que eu não queira, porque isso diz respeito à minha obrigação, ao nosso dever. Então, nós não podemos confundir vontade com obrigação. Tem coisas que é realmente a nossa vontade, fazemos com prazer, mas outras coisas fazemos com uma certa tristeza, mas uma obrigação que nos é imposta, uma vez que nós assumimos essa responsabilidade. Então, essas coisas vão sempre andar juntas, né? Aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu desejo fazer, que é a minha vontade muito grande de fazer, é aquela coisa que eu faço porque é obrigação mesmo. Que não quer dizer que eu devo fazer de qualquer jeito, né? Devo fazer com zelo, devo fazer com dedicação, devo fazer da melhor maneira possível, porque isso também reflete a glória de Deus, o caráter de Deus nas nossas vidas e o nosso caráter, o trabalhar de Deus no nosso caráter diariamente, tá bom? Então, independente se nós vamos fazer com vontade ou não, né, nós precisamos fazer e fazer bem feito, né? Também, olha que interessante, existe a vontade secreta e a vontade revelada, né? Outra distinção proveitosa aplicada aos diferentes aspectos da vontade divina é a que se faz entre a vontade secreta e a vontade revelada. Veja bem, mesmo na experiência humana, nós sabemos, né,
e somos capazes de desejar coisas secretamente, né, o desejo do nosso coração, como diz o salmista, né? Deus satisfaz o desejo do nosso coração, e só mais tarde revelar essa vontade às outras pessoas, né? Às vezes, contamos aos outros que nós desejamos no nosso coração antes que aconteça, e depois contamos novamente, olha, aconteceu. E às vezes nós só contamos para as pessoas aquilo que nós desejamos secretamente, no nosso íntimo, depois que recebemos. Aqui, então, tem uma coisa muito interessante. Bem, na experiência humana, a gente vai descobrir que é melhor contar, né, só depois que aconteceu. Então, a gente poupa bastante situação constrangedora e desagradável. Então, minha dica aqui, quando você desejar algo, fica para você. É entre você e Deus? Espera acontecer. Depois que acontecer, você compartilha com as pessoas. É claro, existem aquelas pessoas mais chegadas que você vai compartilhar com elas, porque você tem essa proximidade, o cônjuge, né? O pai, a mãe, um irmão muito próximo, muito chegado, muito íntimo. Né? Então, é para poucas pessoas, realmente. Mas tem pessoa que não aguenta, ela tem o seu desejo no seu coração, ela ora a Deus e comunica ao povo também, não é verdade? E assim por diante. Bem, é claro que a vontade de Deus, a vontade que nós chamamos de revelada, está nas Sagradas Escrituras, né? E a vontade íntima de Deus é para ele a Trindade, realmente só eles entendem, né? Só eles são capazes de compreender. É por isso que existe aquelas coisas, o texto lá em Deuteronômio 29, que diz que as coisas descobertas são para o homem, e as coisas encobertas são para Deus, tá bom? Então nós temos esse aspecto também do caráter, do atributo da vontade divina. Bem, quando nós falamos de vontade divina, temos a vontade geral de Deus, né? As Escrituras frequentemente indicam a vontade de Deus como razão definitiva ou absoluta para qualquer coisa que acontece. Nós precisamos entender isso. Qual é a vontade geral de Deus? O que Deus revelou na sua palavra como sua vontade? Quando nós olhamos para os mandamentos, nós percebemos ali traços da vontade geral de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que o homem não mate, não assassine o próximo, né? Não minta, não roube, não dê falso testemunho, não cobice. E muitos outros mandamentos são claros, abertos, são manifestações geral das Escrituras para que a gente, então, siga aquilo, tá certo? Como vontade diretiva de Deus. Eu quero mencionar aqui, né, uma referência do apóstolo Paulo a isso, né? Ele diz que Deus, né, é aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, né? Efésios 1:11. E aí, quando a gente vai para a vontade geral, vá lá comigo para 1 Tessalonicenses 4:3, e olha só o que nós encontramos de forma clara. Diretiva de Deus, né, para todos, né? Existe a revelação diretiva de Deus, a vontade diretiva de Deus para você, particularmente. Mas existe a vontade de Deus geral, que é o que nós estamos vendo agora, e 1 Tessalonicenses 4:3 diz, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Então, uma vontade geral revelada para todos nós. Segunda vontade, aqui também em Tessalonicenses, primeiro aos Tessalonicenses 5:18. Olha só, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, né, em Cristo Jesus para convosco. Então, a santificação e a gratidão é aquilo que nós chamamos da vontade geral de Deus para o homem, para aqueles que são os seus filhos. Também nós temos a vontade permissiva de Deus, né? Você pode escolher sua profissão, independente das circunstâncias, há uma escolha compartilhada quanto ao casamento, né? Você pode escolher o tipo de carro, o tipo de casa, escolher o tipo de roupa, isso é a vontade permissiva de Deus. Bem, mas também tem aquela vontade que Deus não aprova e que você insiste em escolher. E Deus acaba permitindo. E você, então, vai passar por uma situação difícil na sua vida, tá bom? Isso é chamado de vontade permissiva. Insistido tanto, e você sabe qual é a consequência. Por exemplo, Deus prometeu para Abraão e Sara um filho deles. Então, eles não aguentaram esperar, e o que fizeram? A sua vontade. A vontade permissiva de Deus, eles, então, contrataram a barriga de aluguel da escrava Agar, a egípcia, e nasceu Ismael, e teve toda essa situação que nós conhecemos, né, de conflito lá na família de Abraão, no núcleo base de Abraão, porque 13 anos depois, Sara engravidou
e deu à luz Isaque. Então, eles não aguentaram esperar, e eles fizeram aquilo que é chamado de vontade permissiva, não era a vontade geral de Deus, não era a vontade específica de Deus para eles, né? Deus já tinha dito para eles qual era a vontade específica dele, que eles teriam um filho, né, prometido pelo Senhor e que viria de forma milagrosa realmente. Então, a vontade diretiva de Deus é aquela em que você busca fazer a vontade específica de Deus. Temos aí, por exemplo, na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vá lá comigo para João 5,30, né? Olha só, o desígnio do Pai ao Filho, né? A decisão do Filho de fazer a vontade do Pai para resgatar a humanidade. João 5,30 diz: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. É claro que Deus e Jesus, o Filho, tem o mesmo caráter de fazer aquilo que é certo. E o certo aqui, do amor de Deus, era a salvação da humanidade. Olha João 6,38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, mesmo quando essa vontade não é nem um pouco agradável. Lá no Getsemane, Jesus indo para a cruz, olha só o que está escrito em Lucas 22:42, né? Jesus falando, Jesus, né, clamando ao Pai, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a sua. Então percebam que o Senhor Jesus nos deu exemplo de como fazer a vontade diretiva de Deus, a vontade específica de Deus para a minha vida, para a sua vida, tá certo? Para a sua vida é pessoal, particular e transferível, como foi para a vida do Senhor Jesus, dando exemplo. Por exemplo, né, nós temos homens como Abraão, né, Isaac, Jacó, vontade específica de Deus para cada um deles, fazer deles uma grande nação. Qual foi a vontade de Deus para Moisés? Né? Deus levantou Moisés para libertar o povo hebreu da escravidão do Egito. Qual foi a vontade diretiva de Deus para Josué? Né? Liderar o povo de Israel para conquistar a terra prometida. Estão percebendo? Existe vontade específica de Deus para cada um de nós. Vontades, né? Particular, individual e intransferível. Né? Deus não falou para outro, falou para Josué: vai e liberta o povo. Deus escolheu Sansão para ser juiz em Israel, tá certo? Deus separou Davi. E o caso do profeta Jeremias, né? Quando nós vemos o capítulo 1 do profeta Jeremias, que ele diz que Deus fala: eu te escolhi ainda no ventre da sua mãe, né? E te dei para o profeta para as nações. Então, Jeremias, mesmo não querendo, Deus o levou. E ele fez aquilo que era a vontade do Senhor. E pensar no profeta Jonas, hein? Opa, Jonas é um exemplo daquilo que nós não podemos fugir da vontade específica de Deus para nossas vidas. Você já sabe o que Deus quer da sua vida especificamente? Né? Qual é o seu ministério? Quais são os seus dons? É evidência da vontade de Deus. Deus quer que você execute, exercite, né? Realize os seus dons na igreja, no seu ministério particular, pessoal, na sua casa, na sua família, entre as pessoas que estão, seja aquilo que Deus já especificou de forma geral para todos nós, e de pregar o evangelho a toda criatura, isso é a vontade geral de Deus ministerialmente para cada um. Mas e na questão do dom, daquela capacidade que Deus te deu, né? Deu para você e não deu para o outro, né? E vice-versa. Você já sabe? Essa é a vontade diretiva de Deus. Bem, aos 16 anos eu entendi que Deus me queria no ministério. Não quer dizer que eu estava entendendo tudo, né? Aos 18 anos eu casei e fui para o seminário juntamente com a irmã Jane, porque Deus também tinha mostrado para ela, revelado em seu coração, que era isso que Deus queria da vida dela, tá bom? E eu termino então, por fim da história, veremos a vontade de Deus sendo cumprida de um jeito ou de outro, como nós vimos lá na história do profeta Jonas, que eu mencionei aqui. Ele queria fugir, Deus falou para ele para Nínive, ele foi para Tarsis, né? Ele foi lançado no mar, engolido pela baleia, a baleia cuspiu ele de volta na terra de Israel, ele foi lá, se preparou, ofereceu sacrifício a Deus pelo livramento, né, que ele teve, e depois ele foi para Nínive e pregou a palavra de Deus. Por quê? Olha só o que está escrito lá em Efésios, capítulo 1, versículo 9 a 11. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, olha só. Deus vai mostrando, Deus vai revelando a sua vontade especificamente para cada um, segundo o seu beneplácito que propuser em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus
como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Ele vai realizar em você e na história da humanidade a sua vontade. Lembre-se, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Creia nisso, saiba disso, viva por isso. Amém, meus queridos irmãos? Então, que Deus abençoe a cada um com a sua bênção, com a sua graça, com a sua misericórdia, que o Senhor renove sobre nós a sua bênção maravilhosa e nos dê aquilo que nós precisamos, conhecimento da sua vontade. Vontade geral, nós sabemos, é só ler a Bíblia. Vontade específica é a nossa oração entre nós e Deus, de acordo com os dons. Nós temos umas pistas aí daquilo que Ele quer que façamos, que realizemos. Do que você é bom? Qual é o seu talento? Começa por aí, antes de descobrir o dom espiritual, começa pelo talento. Qual é a sua habilidade? Qual é a sua capacidade? O que passa na sua mente, no seu coração, que você faz, né? E que é bom? Pensa nisso. Use isso para a glória de Deus, né? Use isso no ministério. E aí você vai descobrir o seu dom. Os dons espirituais estão revelados lá em Romanos e Coríntios. Leia, descubra e viva por eles. E com certeza você estará cumprindo a vontade de Deus. Como é bom realizarmos a vontade de Deus. Já vimos que não dá para fugir da vontade de Deus. Então, entenda e viva por ela. Não se esqueça também, é claro, que existem as nossas responsabilidades, obrigações, né? Cada pai, cada mãe que acorda cedo e vai para o trabalho, ônibus lotado, metrô, trânsito, né? Ou bicicleta, qualquer outra coisa, moto, qualquer outra coisa que a gente tem que usar para ir. Saiba que é a nossa responsabilidade, né? Devemos fazer. Temos aí um compromisso com aqueles que amamos, temos um compromisso com nós mesmos e um compromisso com Deus. Amém? Deus abençoe a todos e compartilhe esse vídeo. Peça para as pessoas se inscreverem no canal. Faça o seu comentário depois que sair desse vídeo. Diga, que bênção, foi muito bom, aprendi muito. Coisas simples, verdadeiras, é claro, né? Se são verdadeiras, você deixa lá, tá certo? Dá o seu joinha, o seu like e que Deus abençoe a todos. No nome do Senhor Jesus e até a próxima oportunidade. Shalom a todos. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.